nós podemos apresentar a seguinte proposta, que é obviamente o foco da nossa formação. Um estudo de viabilidade deve ter uma capa, obviamente, deve ter uma ficha técnica do projeto, deve ter um índice geral, o índice de tabelas e gráficos, caso aplicável, deve ter o sumário executivo, que são as partes pré-textuais, e a seguir deve então ter um ponto onde aborde a definição do projeto e seus promotores, a localização do projeto, a formulação da missão, visão e valores, a caracterização do mercado, no fundo uma abordagem portanto, um tanto quanto mais exaustiva. A nossa abordagem aqui é, portanto, uma abordagem síntese. Deve ter os objetivos do projeto, quer objetivos a nível, portanto, de vendas, objetivos a nível de produção, portanto, vários objetivos. A estratégia, portanto, temos aqui a estratégia de marketing, mas a estratégia está voltada para a produção, para a venda, para recursos humanos, portanto, entre outras. Portanto, esta é a nossa abordagem. No ponto 7, deve ser abordado aqui o processo produtivo operacional. O processo produtivo é mais extensivo, é mais indispensável para projetos agrícolas e projetos, digamos, na área industrial, mas todos os projetos podem apresentar, digamos, o processo produtivo operacional. Deve abordar componentes relacionados com a legislação pertinente ao negócio, a dimensão administrativa. E no ponto 10, obviamente, são feitas as projeções financeiras, ou seja, portanto, análise de projeto, estamos a decidir hoje o que fazer amanhã. Neste contexto, existe um horizonte temporal que deve ser estimado em função à maturidade do projeto. E aí, neste ponto, teremos então mapa de pressupostos, mapa de projeção de vendas, mapa do custo de mercadorias, quer dizer, entre outros mapas auxiliares que vão então servir de base para a própria análise econômica e financeira. Importa referir que destes mapas todos, temos os mapas principais, que são a demonstração de resultados, o balanço previsional, o mapa fluxo de caixa, mapa de origem e aplicações de fundo, e os demais mapas, obviamente, serão mapas auxiliares. Já no ponto 11, devem constar elementos relacionados com a análise da viabilidade econômica e financeira. No fundo, vários elementos. Para os que dominam gestão financeira, podem, digamos, brincar aí com vários indicadores ou rácios, mas a nossa abordagem vai focar-se naquilo que é análise econômica e financeira, nomeadamente no equilíbrio tanto financeiro de curto prazo, equilíbrio financeiro de médio e longo prazo. Vamos aqui abordar as variáveis fundo de maneio, necessidade de fundo de maneio, necessidades cíclicas, recursos cíclicos, rendibilidade e, portanto, riscos. Por outro lado, vamos então no ponto 12 abordar os critérios de tomada de decisão. Estamos a falar concretamente do VAL, a TIR, o período de recuperação. Vamos também trazer aqui alguns elementos a nível da análise de sensibilidade, que vão estar voltados com a análise de cenário. Vamos aqui ver o breaking even, ou seja, o ponto morto. Vamos então no ponto 15, obviamente, apresentar aquelas que são as conclusões, digamos, do projeto. Importa referir que a maioria dos mapas devem, obviamente, constar em anexo. Tanto esta é a estrutura de um estudo de viabilidade e que, contendo esses elementos, teríamos então um estudo de viabilidade minimamente aceitável. Vamos então de seguida fazer uma abordagem dos elementos a nível dos próprios conteúdos. Conforme dissemos, tanto a estrutura base é aquela que foi apresentada e esta que está ali é o programa, obviamente. Portanto, é o programa também. E vamos então apresentar tanto como é que devem esses elementos ser apresentados. Ou seja, a nossa abordagem é baseada, portanto, num problema. Vamos então criar um caso e em função deste caso que vamos aqui preencher, digamos, os nossos elementos, quer pré-textuais, quer textuais. Ficha técnica. O que é que deve constar na ficha técnica? Obviamente, deve constar o nome do projeto. Estamos aqui a simular, para o nosso caso, estamos aqui a simular, digamos, uma padaria, portanto, padaria denominada
pão simples, obviamente. Deixa ver se consigo ter ali um ponteiro. Consigo ter ali o ponteiro só para, digamos, facilitar, sublinhar alguns elementos que podem ser sublinhados, caso possível. Vamos ver aqui um ponteirozinho, ok. Vamos lá ver se vai funcionar corretamente. Temos então aqui, portanto, a componente nome do projeto, padaria Pão Simples. Promotor do projeto, quem é que está a promover o projeto? Deve ser apresentado a empresa ou a entidade, digamos, individual ou o consórcio que vai, portanto, levar a cabo o projeto. Qual é o setor de atividades onde o projeto está inserido, tanto no caso da indústria panificadora, qual é o produto que efetivamente vai fornecer a pão, qual é a localização, tanto do projeto da empresa, estamos a dizer Angola, Uambo, tanto Cavong, ou seja, a localização tem que ser microlocalização, apresentar concretamente aonde, por exemplo, vai dizer em Angola onde? No Uambo aonde? Município sede concretamente aonde? Rua. Portanto, a localização deve ser micro-localização. Outra componente fundamental é apresentar na ficha técnica as formas de financiamento. Como é que se prevê financiar esse projeto? Estamos aqui a assumir que o projeto vai ser financiado por capital próprio e crédito bancário, obviamente, é uma suposição. Que tipo de necessidade o produto ou serviço visa satisfazer? Portanto, para este caso, estamos aqui a falar de uma necessidade primária. Outra componente que é fundamental é apresentar, digamos, o horizonte temporal, começando pelo momento de arranque do projeto. O projeto arranca quando? O projeto arranca em 2021, obviamente, portanto, o início em que vai envolver as construções, contratações, criação de condições, e o início da exploração está relacionado com o momento em que o projeto abre as portas para o público. Esta informação, digamos que é fundamental. Podemos ter projetos que a criação das condições, se calhar, pode levar 2, 3, 5 meses, projetos que a criação das condições pode levar 1 ano, projetos em que a criação das condições pode levar 2 anos. Portanto, temos projetos estruturantes. Vamos supor o caso de alguém que quer explorar uma universidade. Obviamente vai levar, se calhar, 2, 3 ou 4 anos só de construção. Após esta fase, virá então a fase de exploração. São elementos fundamentais que devem ser apresentados, digamos, a nível da ficha técnica do projeto. Estamos aqui a dizer que estes são os elementos que minimamente devem constar. Poderíamos ter outros elementos, mas o básico é evidentemente, ou são evidentemente estes. Outro ponto que é fundamental, conforme já dissemos, o projeto tem que ter um índice geral, índice de tabelas e gráficos, sumário executivo. É bem verdade que o índice geral faz-se no final. Índice de tabelas faz-se no final, obviamente. Sumário executivo também digamos que é a última coisa que deve ser elaborada, porque o sumário executivo é como se fosse o resumo, e o resumo certamente que é a última coisa que deve ser feita. Definição do projeto e seus promotores. Portanto, o que é que deve ser apresentado? Neste ponto, apresentam-se as linhas de produtos. Quais são os produtos ou serviços que o projeto visa fornecer? No fundo, é apresentar aqui de forma detalhada produto A, B, C, D, serviço A, B, C, D. Portanto, no fundo, é uma descrição, uma categorização, digamos, dos produtos que visam satisfazer certa necessidade, digamos, dos clientes. Identificação dos promotores. No fundo, portanto, é uma informação muito básica. Apresentar aqui a empresa ou a pessoa que vai, digamos, executar, portanto, para promover o projeto. A entidade, apresentar aqui o NIF, apresentar se é uma empresa angolana, se não é, apresentar aqui a componente digamos, da certificação da empresa a nível da publicação em Diário da República, a sua localização, apresentar aqui tanto os sócios ou acionistas, a percentagem do capital social. No fundo, é uma identificação para que se saiba efetivamente quem é que está a promover o projeto. Tanto é esta abordagem que deve ser apresentada neste ponto. Importa também referir que neste ponto devem ser apresentadas situações relacionadas com a experiência, digamos, dos promotores. Já operaram neste mercado, um dos sócios já operou neste mercado e, portanto, é anexo também, apresenta-se, digamos, o currículo dos sócios. É um elemento fundamental que, em alguns casos, serve de mais-valia
para avaliação por parte das instituições creditícias, por parte de sócios que querem ser convencidos para entrar no negócio, entre outros elementos. No fundo, é abordar tudo que tem a ver com, digamos, os promotores e, digamos, apresentar a componente de experiência que se já tem, digamos, neste ramo de negócio. Portanto, no fundo, é esta informação. Podemos aqui apresentar uma categorização, digamos, também daquilo que é, portanto, para o negócio, obviamente, estamos aqui a apresentar a nível portanto, dos promotores. Portanto, é uma informação, digamos, suplementar. Aqui estamos a abordar a questão da localização do projeto. Portanto, ao pôr no modo, digamos, no modo paisagem não aparece muito, mas aqui é a parte de localização, conforme dizíamos. A localização tem que ser uma micro-localização. Portanto, está localizada no Huambo, província do Huambo. Aonde? Município, comuna, bairro, tanto se possível a rua, adjacente aonde? E que elementos fundamentais devem ser apresentados neste ponto de localização. Tanto, no fundo, fazer uma categorização da população, público-alvo, e quando se olha para o público-alvo, estamos aqui já a trazer a ideia de clientes. E o conceito de clientes não é um conceito meramente demográfico. Temos que olhar para pessoas. Pessoas com rendimento, pessoas com interesse e pessoas com acesso. Isto porque, se olharmos apenas no conceito de pessoas com rendimento, estaríamos a dizer que existem pessoas que têm rendimento, mas não têm interesse no produto. Existem pessoas que têm interesse, mas não têm rendimento para a aquisição do produto. Existem pessoas que têm rendimento, têm interesse, mas não têm acesso, digamos, ao produto. Quando se fala em acesso, estamos a falar numa perspectiva intangível, numa questão imaterial. Vamos supor, portanto, a construção e exploração de um instituto superior. Obviamente que muita gente gostaria de fazer o ensino superior. O indivíduo pode ter rendimento, pode ter interesse, mas se não tiver o ensino médio feito, obviamente que não tem acesso. O indivíduo vai querer explorar, por exemplo, uma boutique, venda de vestuários, acessórios de noiva. Se fizer uma pesquisa na localidade onde quiser implementar, certamente que terá, digamos, um feedback positivo, parte, se calhar, da comunidade jovem, fundamentalmente feminina, que é uma boutique bem-vinda, mas infelizmente é um vestuário que não se usa todos os dias. Significa que as pessoas que vão comprar são pessoas que têm compromisso, têm noivado. Significa que uma jovem pode ter rendimento, pode ter interesse, mas se não tiver noivado marcado, obviamente que não vai fazer a aquisição deste vestido, não tem acesso. Então, conforme disse, o acesso é uma questão intangível, é uma questão, digamos, imaterial. Outra componente que deve ser analisada neste ponto é a questão das vias de acesso. Na localidade existem vias de acesso aceitáveis? Como é que estamos a questão da iluminação? Como é que estamos a questão, digamos, da segurança? Como é que está, digamos, a questão da mão de obra? Nesta localidade existe mão de obra. A mão de obra vai ser local. A mão de obra vai ser, digamos, importada. Como é que está? No fundo, é fazer uma caracterização para aferir se efetivamente temos condições ou não de implementar a empresa naquela localidade. Porque existem locais onde não há segurança, ou que de certa forma a empresa pode ser invadida. O cliente, ao dirigir-se ao fazer compra, pode ser assaltado, de certa forma vai inibir os clientes irem para aquela localidade. E sabemos muito bem que a localização é um fator crítico de sucesso. Uma empresa a priori bem localizada denota, digamos, alguma vantagem competitiva. Portanto, no fundo, é bom analisar esta componente toda, fornecimento de água, de energia, tanto as condições de acesso, para garantir que efetivamente o projeto portanto, está bem localizado. Outro elemento fundamental é a questão da formulação da missão, visão e valores. Missão. A missão representa a razão de ser do projeto, a razão de ser da empresa. Por que o projeto existe? Por que a empresa existe? No fundo, a componente de missão está associada à criação de valores. Criação de valores para os acionistas, criação de valor para a comunidade, criação de valores para os clientes. No fundo,
conforme sabe-se, o cliente é o rei do negócio. Sem cliente não há negócio. Então, a criação de valores para os acionistas, para a comunidade, está, digamos, subentendida na criação de valores para os clientes. Se não conseguirmos criar valor para os clientes, então não vamos criar valor para a comunidade. Não vamos criar, digamos, valores para, digamos, os acionistas. Portanto, no fundo, tem ali uma componente, um exemplo básico de uma missão, e podemos olhar também naquilo que é a visão. Ou seja, enquanto a missão estamos a dizer por que o negócio existe, por que o projeto existe, a visão estamos a olhar uma perspectiva futurística. O que pretendemos ser, o que pretendemos nos tornar. E ao apresentarmos o que nos pretendemos tornar, deve ser função digamos, de um elemento realista, deve ser função de uma análise da nossa envolvente. Por exemplo, estamos aqui a dizer visão. Um exemplo, ser uma referência na localidade, conquistando 90% da quota de mercado. Ou seja, eu estou a definir o que é que pretendo ser. Né? Pretendo ser, pretendo fazer, pretendo atingir. Conquistar 90% da quota de mercado. Quando eu defino isto, é porque fiz uma análise, tanto podemos começar por uma análise SWOT, onde fiz análise das variáveis exógenas, tanto a nível de oportunidades, a nível de ameaças, fiz uma análise, digamos, endógena, a nível dos meus pontos fracos e pontos fortes. Dali vou projetar, a minha capacidade me permite, porque a visão, no fundo, está associada a um objetivo. E o seu objetivo tem que ser mensurável, atingível, realista e definir um tempo. Então, vai atingir 90% da cota de mercado. Que políticas vai adotar? Estamos aqui a dizer, através de políticas de negociação flexíveis com fornecedores, por um lado, clientes e o público em geral. Qual é o prazo? Num prazo de 2 anos. Então tem que definir. Eu pretendo atingir, digamos, esse objetivo, esta meta, fazendo isto no prazo de tal. Quer dizer que é uma visão realista. É uma visão que nela está incutida, digamos, os elementos que devem ser utilizados, ou seja, a estratégia que deve ser utilizada para que a missão seja, digamos, atingida. Outra componente que está relacionada com a formulação da missão, visão e são os valores. Os valores estão relacionados com aquilo que é a cultura organizacional. Obviamente, esta cultura organizacional é um conjunto de valores, obviamente, que envolve, a nível de valores, projeto ecologicamente correto, socialmente aceitável. Ou seja, quando se fala de projetos, uma análise mais geral envolve vários elementos. E atualmente falam-se em projetos economicamente viável, socialmente aceitável e ecologicamente correto. Estamos aqui a olhar naquilo que é a responsabilidade social do ponto de vista ambiental. No fundo, a componente da integridade, respeito pelas diferenças ideológicas, raça, gênero, no fundo são valores, são princípios, obviamente, que norteiam aquilo que é o funcionamento, digamos, do projeto, aquilo que é o funcionamento da empresa, qual é a nossa cultura organizacional. Tanto, vamos ter algum traje específico, uma forma peculiar de atender, digamos, as pessoas, uma forma peculiar de se apresentar. No fundo, são elementos que podem concorrer para aquilo que é a cultura organizacional. Isto porque cada indivíduo tem os seus hábitos e costumes em função do seu grupo étnico, obviamente, e vamos então na empresa ter um conjunto de pessoas. Isto porque a empresa é uma entidade sociotécnica, porque envolve pessoas. As pessoas têm, digamos, comportamentos diferentes. Logo, temos que encontrar um meio termo. E este meio termo comportamental se subscreve, digamos, naquilo que é a cultura organizacional. A seguir, tanto temos aqui uma abordagem da análise PEST. Portanto, a análise PEST, obviamente, é uma análise que aborda a envolvente geral. O que é que se faz nesta análise? É olhar para variáveis político-legais, variáveis econômicas, variáveis socioculturais e variáveis, digamos, tecnológicas. A análise é, a nível de variáveis político-legais, estabilidade do governo. Neste território onde pretendemos implementar um projeto ou um negócio, existe estabilidade política? Existe estabilidade? Não existem, digamos, conflitos étnicos?
Não existem, digamos, a nível de questões de arruaças, questões de destruições que podem efetivamente comprometer o nosso negócio. Por exemplo, um território onde se vive um momento de guerra, de certa forma, que não é atrativo, digamos, para o investidor. Não é atrativo, porque a qualquer momento o estabelecimento, o projeto poderá ser vandalizado. O projeto poderá ser, se calhar, atingido por um projétil. Quem é que vai se responsabilizar, digamos, pelos danos que isso vai criar? Portanto, não cria, digamos, um atrativo. Vamos analisar esta questão verificada recentemente, acredito que parece Namíbia, não sei se é Namíbia, acho que é África do Sul, onde houve, digamos, vandalizações a nível de lojas, como a R-House, lojas da Shoprite. Quem é que vai cobrir aqueles danos? Aqueles atos, digamos, atentórios à boa conduta, atentórios à estabilidade social, de facto, criou danos a nível empresarial. Quem é que se vai responsabilizar? Portanto, a instabilidade, logo, essa instabilidade política, étnica, a nível de delinquência, são elementos que de facto afugentam aquilo que é a atração do investidor. Outra componente fundamental neste ponto é analisar a legislação diversa. Vai criar um projeto, vai abrir um negócio, este negócio vai ser explorado por uma empresa. Esta empresa deve ser, digamos, legalizada. A legalização começa na análise do ponto de vista do tipo de empresa. É individual? É societário? O que é que diz a lei relativamente a empresas individuais? Quais são os requisitos? Quais são as responsabilidades? É uma empresa em nome coletivo? É uma sociedade anônima? É por cota? Qual é o mínimo de capital? Certo? Quais são os requisitos que devem ser obedecidos à luz do direito comercial? É uma empresa que envolve pessoas. Tem que analisar o que é que diz a Lei Geral do Trabalho relativamente a deveres e obrigações dos trabalhadores, a deveres, digamos, da entidade patronal. Quando é que o despedimento é por justa causa? Que obrigações acessórias a entidade deve ter com o pessoal? As obrigações relacionadas com a questão fiscal, a legislação fiscal. Quais são os impostos que a empresa estará sujeita? Impostos correntes, impostos não correntes, no fundo são elementos fundamentais. A componente da legalização, o que é que envolve? Portanto, tem-se verificado, por exemplo, em alguns casos, alguns empreendedores começam certos negócios, mas obviamente depois vão à falência, alguns nem sequer chegam a abrir e depois incorrem a multas com a AGT por falta de obrigações declarativas, só por falta disso. E essas obrigações declarativas, nos termos, digamos, de legislação fiscal, impõem algumas multas, que o indivíduo não tem capital para começar, mas como não cumpriu alguns pressupostos legais do ponto de vista fiscal, obviamente é obrigado a pagar uma multa e depois cria, digamos, algum embaraço. Logo, é fundamental conhecer a legislação. Qual é a legislação geral? Qual é a legislação que regula o tipo de atividade? Por exemplo, alguém que vai explorar uma empresa de táxi, obviamente, tem que ter uma licença específica da Direção Provincial dos Transportes. Alguém que vai explorar INER tem que ter uma licença específica, digamos, tanto do comércio, indústria, tanto tem que ter isso. Então, são elementos que devem ser, digamos, conhecidos. Outro elemento, já no segundo quadrante, é as variáveis socioculturais. O projeto é voltado para pessoas. As pessoas têm hábitos, têm costumes, as pessoas têm cultura. Então o produto ou serviço não deve ferir, digamos, a ideologia religiosa, a ideologia política, não deve ferir a ideologia cultural, a cultura daquela comunidade. Portanto, é um elemento fundamental que deve ser analisado. O indivíduo pretende explorar uma indústria de produção de chouriço numa comunidade em que a ideologia religiosa proíbe, digamos, o consumo deste bem ou serviço. Obviamente que o indivíduo vai ser visto como alguém que efetivamente está a impedir que aquelas pessoas sejam salvas do ponto de vista da ideologia religiosa. Tanto pode ali existir alguma retaliação. Obviamente está a ferir aquilo que é a posição ideológica religiosa da população. A componente sociocultural tem que se analisar a taxa de crescimento da população. Tanto, no fundo, conforme eu disse, olhar para o cliente, não olhar para um conceito meramente demográfico, mas tem que saber a taxa de crescimento da população para analisar, em função ao público-alvo no qual os nossos produtos são dirigidos, olhando para a pirâmide etária, qual é a posição. Os nossos produtos são dirigidos para mulheres, para homens, para crianças,
para jovens, para adultos? Como é que está a pirâmide etária? Olhando para essas classes todas, como é que está a taxa de crescimento da população? Justifica, não justifica? Como é que estamos a nível de emigração e imigração? Tanto que impactos negativos isto pode ter naquilo que é o público-alvo? Tanto são esses elementos. Outra variável fundamental é olhar nas questões econômicas. Como é que estamos a nível do PIB? Como é que estamos a nível de PIB per capita? O rendimento por habitante é fundamental, porque o rendimento vai ditar o poder de compra da população. O projeto pode ser financiado por capitais alheios. Logo, é fundamental analisar a taxa de juros. Sabe-se que quanto maior for a taxa de juros, maiores são os encargos financeiros deste ponto de vista que a empresa vai incorrer. E por esta via, quanto maior for, maior é o impacto negativo que terá a nível de resultados. Logo tem que se analisar tanto as taxas de juros relacionadas aos financiamentos, quais são as garantias que os bancos exigem para poder então financiar o projeto. Será que essas garantias vão de acordo com as minhas capacidades? Essas garantias são reais, são pessoais? Qual é o banco que apresenta melhores condições a nível de taxa de juro, maturidade de pagamento, garantia? Portanto, são informações que devemos recolher, devemos ter para efetivamente tomar a decisão. Olhar na componente a nível de desemprego. Sabe-se claramente que se existir um nível de desemprego elevado, a priori, as pessoas não têm rendimento. Não há rendimento, não há consumo. Se não há consumo, os nossos bens e serviços não terão, se calhar, as saídas ou as vendas em quantidade desejadas. Logo, é fundamental analisar esses elementos. É fundamental também olhar para variáveis tecnológicas. Como é o caso da velocidade de transferência tecnológica, obviamente que vamos produzir, não é uma produção artesanal, envolve ali alguma tecnologia. Tem que se analisar quais são as tecnologias que existem para produzir este tipo de produto ou prestar esse tipo de serviço. É uma tecnologia que, digamos, venha a minimizar custos, maximizar resultados. Obviamente que a tecnologia não é estática, é dinâmica. Se é dinâmica, temos que acompanhar a evolução tecnológica. E esta análise do acompanhamento da evolução tecnológica deve estar acompanhada, digamos, de uma análise custo-benefício. Porque às vezes vou incorrer numa alteração tecnológica que o nível de benefício não justifica. Então é fundamental olhar para estas componentes. As questões de proteção de patentes, estamos aqui a falar, digamos, de registros, tanto de marcas, portanto, patentear novas invenções, criações, para que, portanto, tenhamos então a proteção, digamos, da propriedade industrial e que, de certa forma, ou conforme sabemos, as patentes, as marcas, são ativos intangíveis que aumentam o valor da empresa. Logo, é fundamental. Depois, analisar as componentes a nível de investimento do governo. Relativamente à infraestrutura, às questões de energia, às questões de água e também, tanto nas variáveis, só para realçar, nas variáveis econômicas, olhar também nas componentes a nível de incentivos, né? Os incentivos fiscais, estamos a falar fundamentalmente em redução da taxa de imposto, isenção e quais são as zonas. E essas informações todas podemos ter no âmbito da lei, digamos, do Código do Imposto Industrial, podemos ter essa informação. Podemos ter essa informação no âmbito da lei das micro, pequenas e médias empresas. Podemos lá encontrar um conjunto de incentivos e benefícios fiscais. E esses benefícios e incentivos fiscais também me podem dar informações de qual é a localidade onde eu posso implementar o projeto, olhando para essas variáveis. Portanto, é uma abordagem que poderíamos fazer. A seguir, vamos então olhar para o ambiente competitivo. Portanto, ambiente competitivo, estamos aqui a dizer que ambiente competitivo é como se estivéssemos a falar do ambiente imediato, ambiente transacional. A análise PEST está envolvida no ambiente geral, variáveis exógenas, fundamentalmente, e a análise do ambiente competitivo, também estamos a olhar para variáveis, digamos, exógenas, só que variáveis muito mais próximas à empresa, muito mais próximas ao setor de atividades. As variáveis da análise PEST são variáveis que envolvem todas as empresas e as variáveis do ambiente competitivo são variáveis que afetam apenas aquele setor de atividade, aquela indústria, aquela empresa. É nesse contexto. O que é que se analisa aí? Rivalidade na indústria. Estamos a olhar para a concorrência. Eu tenho que saber quais são as empresas concorrentes que operam neste mercado.
Conhecendo as empresas concorrentes que operam neste mercado, eu vou poder saber quais são as estratégias que eles implementam. O que é que eles fazem? O que é que eles fazem bem? O que é que eles fazem mal? Ou seja, qual é o foco ali? É identificar os pontos fortes da concorrência. Porque o que é ponto forte da concorrência, para mim é uma ameaça. Então devo definir estratégia para mitigar o efeito desta ameaça sobre o meu negócio. Eu devo identificar quais são os pontos fracos da concorrência. O que é ponto fraco para a concorrência, para mim é uma oportunidade. Então vou ter que tirar vantagem disto. Porque o público-alvo é o mesmo. Se o público-alvo é o mesmo, cada empresa deve definir políticas que vão garantir, digamos, competitividade. Então é fundamental que eu conheça a rivalidade. Poder de negociação dos clientes. Ou seja, a empresa tem que analisar qual é a capacidade que ela tem, de facto, não é dominar, mas a capacidade que tem de influenciar o cliente. Portanto, vamos supor uma empresa que 90% das suas vendas são dirigidas para um único cliente. 90% das vendas são adquiridas, isto é bom, mas são direcionadas para um único cliente. Isto é mau. É mau porque se o cliente efetivamente deixar de existir, se o cliente efetivamente mudar de fornecedor, então compromete o nosso negócio. Estamos aqui a olhar que compromete o pressuposto da continuidade. Significa que a empresa, neste caso, não tem um poder de negociar com os clientes, porque se o cliente pedir desconto, se o cliente apresentar algumas questões que visam a descontinuidade, a empresa terá que ser flexível. Então, são esses elementos. A empresa tem capacidade de influenciar o cliente, sim ou não? Se sim, tem poder negocial. Se não, obviamente que é complicado. Poder de negociação dos fornecedores é o inverso. Quem compra bem, vende bem. Então, para comprar bem, tenho que ter bons fornecedores. Eu tenho que ter alguma influência. Tenho alguma capacidade de influenciar o meu fornecedor. Eu consigo pedir desconto ao meu fornecedor e ele aceita. Eu consigo imputar os custos de transporte ao meu fornecedor e ele aceita. O meu fornecedor vende-me com prazos de pagamento muito alargados. Eu consigo influenciar na definição desses prazos médios de pagamento. Portanto, são situações que devem ser remetidas. E outro elemento fundamental está relacionada com a ameaça de novos produtos, ou seja, vamos olhar aqui para os bens substitutos ou sucedâneos. Os bens substitutos são bens que visam satisfazer a mesma necessidade, apesar da intensidade ser diferente. Significa que se eu vou fornecer um produto e este produto tem substitutos ou sucedâneos, e o produto que eu vou fornecer está a um preço muito alto, olhando para o poder de compra da população, a população pode preferir o bem substituto, apesar de satisfazerem a mesma necessidade, com intensidade diferente, mas olhando no poder de compra, então o cliente vai para lá. Logo é fundamental analisar, porque quando o preço do bem principal for alto, a tendência é adquirir bens substitutos. Logo, as vendas dos meus bens ou serviços vão reduzir. E se vão reduzir as minhas vendas, obviamente, poderei ter vendas no nível que depois nem vou conseguir cobrir, digamos, as despesas. Se calhar terei um nível de venda que poderá estar abaixo do ponto crítico de venda. Então, é fundamental conhecer esses produtos. Última informação, que também é fundamental, é olhar nos novos concorrentes. Quais são as perspectivas a nível de empresas com tendências para entrar no mercado? Essas empresas que pretendem entrar no mercado, qual é, digamos, o seu potencial? Qual é a novidade que trazem? Quais são as ameaças que trazem para nós? No fundo, são elementos que devem ser descritos. Quer dizer, essa abordagem que estamos aqui a fazer é descrever mesmo, relativamente aos concorrentes, prever-se empresa A, B, C, tal, com um potencial Y, o que corresponde a uma ameaça X, e a estratégia que vamos adotar é esta para mitigar este efeito. No fundo, são informações fundamentais que devem efetivamente ser apresentadas. Caracterização do mercado, obviamente, público-alvo. Para o nosso exemplo, estamos aqui a olhar que o nosso mercado, o nosso público-alvo será constituído por revendedores. Estamos aqui a falar em 60% para os revendedores. A produção de pães vai ser voltada para 60% de revendedores. 10% da produção vai para a hotelaria e a restauração. E 30% para o público em geral. Concorrência identificada são os pequenos revendedores. O que esses revendedores apresentam a nível de debilidades? Má conservação dos produtos, pouca durabilidade, no fundo, portanto, são pontos fracos. Para nós, obviamente, são pontos fortes. Vamos aproveitar isso. Outra componente a nível de fornecedores
tem que se apresentar, porque em muitos projetos, fundamentalmente quando o indivíduo é solicitado a elaborar um projeto, elabora o projeto e depois não especifica, digamos, os fornecedores. Depois o cliente não sabe onde se dirigir para fazer a aquisição destes produtos, equipamentos, por aí. Então, devemos no projeto ter um ponto onde se faz menção aos fornecedores. Por exemplo, fornecedor de equipamentos, empresa ADM, BGD, localização, quer dizer, tudo, tem que estar lá, não se inventa nada. Tem que ter informação realista dos fornecedores. E essas informações devem estar ou devem ser apresentadas, digamos, no projeto, devem constar. Fornecedor de matéria-prima, empresa DCA, apresentando onde é que está localizada, quais são os contactos. Outros fornecedores, apresentar o local, os contactos. Se são fornecedores de quê? No fundo, tem que ter um checklist. E esse checklist deve apresentar alternativas de fornecedores. Porque eu, ao elaborar o projeto, posso prever um dado fornecedor. E quando chegar o momento da implementação, aquele fornecedor se calhar já não existe, foi à falência. Ou por algum motivo relocalizou a empresa. E onde é que vou me dirigir? Não tenho alternativa. Portanto, tem que ter alternativa de fornecedores, entre outras alternativas. Outra situação é a projeção da venda, obviamente. Quando se fala da projeção de vendas, nós podemos adotar vários mecanismos. Eu posso, em primeiro lugar, analisar as empresas que já existem e ter informações das vendas, por exemplo, venda média anual daquelas empresas, venda média mensal, venda média diária, venda média trimestral. Com o valor da venda média, okay, trimestral, diária, por aí, eu posso usar esse valor como ponto de partida. Agora, vou analisar. Se o meu projeto tem duração de 4 anos, eu vou analisar nos 4 anos anteriores, qual foi o comportamento, digamos, da venda média destas empresas. Destas vendas médias, eu posso determinar uma taxa de crescimento, em que a taxa de crescimento, obviamente, igual a valor, taxa de crescimento, no fundo é variação de venda, pode ser igual a valor final menos valor inicial, tudo isso sobre valor inicial. Isso aqui, portanto, vezes 100. Tendo esta variação anualmente, eu acho a variação média. A variação média, no fundo, vai ser uma média aritmética. O que é que faço a seguir? Pego o valor médio e vou então adicionando. Primeiro ano é o valor médio, segundo ano, valor médio mais a taxa de crescimento. Terceiro ano é do valor anterior mais a taxa de crescimento. Quarto ano, valor anterior mais a taxa de crescimento. É uma forma de fazer tanto a previsão de venda. Outra componente, posso assumir apenas o valor médio. É um procedimento um pouco mais conservador. Outra componente, posso incorrer a estatística, a regressão. Por exemplo, posso fazer a previsão por via de uma regressão linear. Analisar qual é o comportamento das vendas a nível histórico, qual é a variável que posso usar. Por exemplo, posso prever as vendas em função, digamos, ao preço de venda. Posso prever as vendas em função aos custos com marketing. Posso prever as vendas em função à taxa de crescimento do produto interno bruto. Ou então, posso pegar a venda média determinada e nesta venda média usar como taxa de crescimento a taxa de crescimento do produto interno bruto. Conforme se sabe, o PIB na ótica da produção é igual ao somatório dos VABs. Quando se olha para os VABs, estamos olhando para o quê? Para as empresas. Então, o crescimento do PIB, no fundo, é o crescimento tanto da atividade empresarial, logo posso imputar. Ou então posso recorrer a uma média móvel, posso recorrer, digamos, a alisamentos exponenciais, posso recorrer a modelos arrima. No fundo, a previsão vai muito depender do consultor. Qual é a metodologia que domina? Qual é a metodologia mais adequada, digamos, para o tipo de produto ou serviço? No fundo, é uma abordagem. Temos aqui uma abordagem muito simples. Estamos aqui a dizer, a nível de projeção de vendas, estamos a assumir, conforme vimos na localização, que a nossa localidade tem 7.000 habitantes, tanto identificados, né, já identificados. Desses 7.000 habitantes, vamos atuar em 50% da população, o que são 3.500 consumidores. Um pão por dia para cada consumidor, vezes o número de consumidores, teremos então aqui 3.500 pães por dia. 3.500 pães por dia, vezes 7 dias, estamos então a falar que a nível semanal, 24.500. 24.500 pães por semana, vezes 4 semanas, temos aqui 98.000 pães por mês. 98.000 pães por mês, vezes 12 meses, temos então 1.176.000 pães por ano,
quer dizer que este aqui é o nosso objetivo de produção a nível anual. Portanto, tendo essa componente, podemos assumir é o ponto de partida, podemos dali imputar uma taxa de crescimento, ou podemos assumir que a nossa venda é constante, e dali vamos então conseguir fazer as nossas projeções. Ponto a seguir, vamos olhar então para estratégia. Conforme eu disse, a estratégia é o caminho a seguir para atingir o objetivo. E esta estratégia pode ser analisada do ponto de vista de vários elementos. Estratégia orientada para a produção. Qual é a estratégia a utilizar para atingirmos o montante de produção previsto? Qual é a estratégia a utilizar a nível de vendas, ou seja, orientação estratégica. Estratégia orientada para a venda, para a produção, orientada para o mercado, orientada para o pessoal, orientada para, digamos, o financiamento do fundo. A estratégia tem orientação. E o nosso foco aqui é para o marketing. O que vamos fazer? A nível de marketing, o que se prevê no projeto? Oferta no primeiro dia, 300 pessoas, 1 pão por pessoa, tamanho reduzido. Para os revendedores de confiança, venda a crédito com pagamento a 7 dias, exceto no mês de dezembro. Fundo são exemplos. Preço para os revendedores, 23 kwanza por pão. Público em geral, 27 kwanzas por pão. No fundo, portanto, é uma estratégia. Obviamente, estamos aqui a olhar uma estratégia de marketing, olhando para a componente de preço, olhando para a política de venda. Portanto, venda a crédito para clientes com alguma confiança. Outra componente, processo produtivo operacional, que vamos depois abordar na componente prática já. Portanto, é uma abordagem que vamos aqui verificar a nível do Excel. Qual é a abordagem que vamos fazer ali? O processo produtivo operacional, no fundo, é o fluxo de atividades. São as etapas, digamos, da cadeia de valor. Ou seja, vamos olhar para a padaria, que é o nosso exemplo concreto. Desde a entrada ou aquisição da matéria-prima até a obtenção do produto final. Quais são as etapas que ali envolvem? Portanto, é esta abordagem que se levanta. Tanto aquisição da matéria-prima, se calhar fazer a massa, vai na fase de fermentação, vai para o forno, até termos o produto final, obviamente que envolve uma etapa. Essas etapas chamamos de processo produtivo operacional. Por exemplo, agricultura. Desde a preparação da terra, lançar as sementes, a fase da irrigação, a fase da sacha, a fase da colheita, até a fase da obtenção do produto final, obviamente que envolve um processo. Então, quando se fala processo produtivo operacional, são as fases, as várias fases da cadeia de valor que nos levam desde tanto a aquisição da matéria-prima até a obtenção do produto final. Depois, em momento prático, portanto, em capítulo subsequente, voltaremos então a ver este elemento. Outra situação, legislação pertinente ao negócio. Portanto, tem que apresentar, conforme nós abordamos na análise de peça, no fundo é o que a gente traz aqui. Qual é a legislação que deve ser levada em consideração para, tanto, atender, digamos, já as expectativas, digamos, do empreendedor, do empresário. Tem que saber qual é a legislação que deve levar em consideração, quais são as legislações que deve levar em consideração e quais são os pontos fundamentais a nível da legislação para não cair em situações ilícitas, que depois incorre a multas, a outras situações que podem comprometer não só a vida econômica, digamos, do empresário ou do empreendedor, mas depois também afetar o lado social, o lado pessoal. Vejamos que para empresas de responsabilidade, portanto, empresas onde a tipologia envolve os sócios a uma responsabilidade limitada, significa que das dívidas ou das responsabilidades financeiras que a empresa de facto tiver, o patrimônio do sócio responde. Então, se o patrimônio empresarial não for suficiente para cobrir, digamos, as dívidas empresariais, o patrimônio do sócio vai ter que acudir. Isso vai afetar a esfera pessoal, vai afetar a questão familiar. Obviamente, são situações que devemos acautelar. Dali a necessidade do conhecimento da legislação que efetivamente vai nortear o negócio, conforme nós abordamos na análise PEST. Outro elemento, tanto é olhar na questão relacionada
com funções e requisitos, no fundo a dimensão administrativa, vamos olhar para o organograma, cargos, funções e requisitos, no fundo apresentar ali uma estrutura da empresa a nível de organograma. Estamos aqui um exemplo muito básico, são um exemplo que fizemos aqui, por exemplo, temos aqui a gerência, temos aqui portanto, a área onde estamos os padeiros, balconistas, fila de armazém. O que é fundamental aqui neste organograma? Que nos dá a entender. No fundo, é a forma como as várias áreas são interrelacionadas. Significa o quê? Que a secção de padeiros tem um relacionamento direto com os balconistas. A secção de balconistas tem diretamente um relacionamento com o fiel de armazém. Significa que o fiel de armazém tem diretamente uma relação, digamos, com os padeiros. Quando se pretender produzir aqui, na área dos padeiros, esta produção tem que ser em função, digamos, da matéria-prima disponível. Esta produção é em função de quê? Da orientação daqui, porque aqui os balconistas são os vendedores. Os vendedores é que conhecem o fluxo de venda. Em função ao fluxo de venda, vão dar, tanto, digamos, a estimativa de produção para os padeiros. E os padeiros vão produzir solicitando os insumos aqui nos fiéis de armazém. E estes fiéis de armazém vão fazer aquisições, digamos, dos insumos em função às estimativas de vendas que, obviamente, os padeiros ou os balconistas, portanto, apresentam. No fundo, existe uma relação direta. Para além dessa relação direta, os padeiros estão diretamente relacionados com a gerência. Fiel de armazém está diretamente relacionado com a gerência. Balconista está diretamente relacionado com significa o que a informação flui de cima para baixo, de baixo para cima e de forma horizontal. Isto é bom, porque existem casos em que o padeiro, para se relacionar com o fiel de armazém, primeiro passa pela gerência. Quer dizer que não existe uma ligação, entre padeiros e fiel de armazém. Existem situações em que o padeiro, para se relacionar com o balconista, primeiro passa, digamos, pela gerência, o que de certa forma atrasa o processo de tomar decisão. Estaríamos aí a olhar para situações burocráticas que, em alguns casos, comprometem o processo de abrir. Havendo uma relação direta entre as áreas, obviamente, teríamos ali economia de tempo. Teríamos ali maior rapidez na tomada de decisão, maior rapidez na troca de informações, maior rapidez na atuação. Portanto, isto efetivamente é bom para o projeto. Portanto, funções. Temos, obviamente, na empresa algumas categorias ou algumas funções que são fundamentais, são funções chaves. Para funções chaves no projeto, devemos descrever, tanto apresentar as funções chaves, por exemplo, de gerente, qual é a função, o que é que o gerente vai fazer. Então já se sabe, quando se contratar um gerente, no seu contrato de trabalho as funções já estão lá definidas. Por outro lado, vamos apresentar quais são os requisitos para ser gerente, quais são os requisitos, tanto área-chave. Tanto está lá, ensino superior completo, com graduação em administração, conhecimento em fundo, portanto, os requisitos para efetivamente exercer essas funções. Padeiro é área-chave, portanto, é padaria, padeiro é área-chave. Logo, temos aqui algumas informações. Quem pode ser padeiro? Qual é a função do padeiro? Quais são os requisitos, digamos, para ser padeiro? De forma que, momento do recrutamento, pessoal olhando o projeto, pegar os requisitos, analisar quais são as funções que o padeiro vai exercer e dali, portanto, faz o recrutamento, obviamente, sem algum problema. Por outro lado, temos aqui a função, não está visível, portanto, balconista. Balconista, qual é a função do balconista? Era a chave, balconista. Quais são os requisitos para ser balconista? No fundo, são esses dados que nós precisamos, obviamente, perceber. E por último, vem então as projeções financeiras. No fundo, as projeções financeiras estão relacionadas com a elaboração dos mapas, em que teremos os mapas principais, mapa de investimento, demonstração de resultados, mapa de origem e aplicação de fundos, balanços, mapa de fluxo de caixa. No fundo, são os mapas que vamos então na parte prática fazer a partir, digamos, do Excel. E temos os mapas auxiliares, mapa acesso da dívida, custo com pessoal, fornecimento de serviço externo, amortização do exercício e outros mapas que vão então servir de suporte, digamos, para os mapas principais. Portanto, esta é a abordagem teórica relativamente, digamos, a estes elementos. Vamos então, de seguida, abordar os elementos práticos a nível dos próprios mapas, tanto já utilizando concretamente a componente, digamos, do Excel.